Nesta série de aulas, estamos resolvendo os problemas do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física de Halley e Resnick, 10ª edição. Problema 95. Um trenó à vela se move para leste com velocidade constante quando uma rajada de vento produz uma aceleração constante para leste durante 3,0 segundos. O gráfico de x em função de t aparece na figura 2,47, em que t igual a zero é tomado como o instante em que o vento começou a soprar, e o sentido positivo do eixo x é para leste. Letra A. Qual é a aceleração do trenó durante o intervalo de 3,0 segundos? Como a aceleração é constante, valem as equações do movimento uniformemente variado. Observando o gráfico, vemos que a posição inicial é x0 igual a zero. Para definir a posição da partícula ao longo do tempo, além da posição inicial, precisamos saber os valores da velocidade inicial v0 e da aceleração a. Para determinar os valores dessas medidas, vamos utilizar o gráfico apresentado no problema. Substituindo a posição e o instante de dois pontos sobre o gráfico na segunda equação da nossa lista, poderemos fazer isso. No instante t igual a 2,0 segundos, o ponto sobre o gráfico está entre 15 metros e 20 metros. E podemos usar como uma boa aproximação x igual a 16 metros. Substituindo estes valores na segunda equação da nossa lista, ela se torna a posição final, 16, menos a posição inicial, 0, vai ser igual a v0 vezes o instante, 2,0, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, vezes o instante ao quadrado, 2,0 ao quadrado. Então, 16 vai ser 2v0, meio vezes 2 ao quadrado, que é 4, dá 2. Então, dá mais 2a. No instante t igual a 3,0 segundos, o ponto sobre o gráfico está entre 25 metros e 30 metros. E podemos usar como uma boa aproximação x igual a 27 metros. Substituindo estes valores na segunda equação, ela se torna a posição 27 menos a posição inicial 0, vai ser v0 vezes o instante, 3,0, mais 1 sobre 2 vezes a, vezes o instante ao quadrado, 3,0 ao quadrado. Então, 27 vai ser igual a 3 vezes 0, 3 ao quadrado dá 9, vezes meio dá 4,5. Então, mais 4,5 vezes a. Temos, portanto, um sistema com duas equações com duas incógnitas. Passando os termos de a para a esquerda, o sistema se torna 16 menos 2a igual a 2v0 e 27 menos 4,5a é igual a 3v0. Se dividirmos a primeira equação pela segunda, vamos eliminar a variável v0. Então, 16 menos 2a sobre 27 menos 4,5a vai ser igual a 2 terços. Fazendo a multiplicação cruzada, 3 vezes 16 dá 48, menos 2a vezes 3 dá menos 6a igual. 27 vezes 2 dá 54, menos 4,5a vezes 2 dá menos 9a. Passando os termos de a para a esquerda, 9a menos 6a vai ser igual a 54 menos 48. Então, 3a vai ser igual a 6. O a vai ser 6 dividido por 3, que dá 2,0 metros por segundo ao quadrado. O resultado já foi escrito com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais. Substituindo este valor em qualquer uma das duas equações, poderemos determinar o valor da velocidade inicial, que não foi pedida, mas vamos calcular. Vamos substituir na primeira. Então, 16 menos 2 vezes o a, que é 2,0, vai ser igual a 2v0. Então, fica 16 menos 2 vezes 2 dá menos 4, é igual a 2v0. 12 é igual a 2v0, então o v0 vai ser 12 dividido por 2, que dá 6,0 metros por segundo. Também aqui o resultado foi escrito com dois algarismos significativos. Letra B. Qual é a velocidade do trenó no final do intervalo de 3,0 segundos? Utilizando a primeira equação da nossa lista, poderemos determinar a velocidade no final do intervalo de 3,0 segundos. O v de 3,0 vai ser a velocidade inicial
6,0, mais a aceleração, 2,0, vezes o intervalo de tempo, 3,0, que dá 6,0 mais 2 vezes 3 dá 6,0. 6,0 mais 6,0 dá 12 metros por segundo. Letra C. Se a aceleração permanece constante por mais 3 segundos, qual é a distância percorrida pelo trenó no segundo intervalo de 3,0 segundos? A posição da partícula em função do tempo pode ser determinada utilizando a segunda equação da nossa lista. A posição em t igual a 3,0 segundos é x igual a 27 metros, como podemos ver no gráfico. A posição da partícula em função do tempo pode ser determinada utilizando a segunda equação da nossa lista. Então, x menos 0, que é o x0, vai ser a velocidade inicial, 6,0 vezes t, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, 2,0, vezes t elevado ao quadrado. Então, o x de t vai ser 6t mais t elevado ao quadrado. A posição 3 segundos depois, em t igual a 6,0 segundos, é x de 6,0, que é 6 vezes 6,0 mais 6,0 elevado ao quadrado, que dá 36 mais 36, que dá 72 metros. Então, a distância percorrida no intervalo é 3,0 segundos, menor que t, menor que 6,0 segundos, é d igual a posição final, 72 metros, menos a posição inicial, 27 metros, que dá 45 metros.